Igreja do Senhor, boa noite. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Deus, aleluia. Eu estou diante aqui de pessoas fortes e guerreiras. Pessoas que reconhecem que o Senhor é poderoso. Amém? Que estão aqui porque reconhecem que o Senhor é aquele que pode fazer muito mais. Eu estou diante de pessoas que estão necessitadas. Quantos estão necessitados aqui? Pessoas que estão precisando de um milagre. E o Deus de milagre, Ele está presente aqui neste lugar. Amém? Ele já está com uma mesa toda farta aqui. Ele já preparou tudo para derramar sobre a tua vida esse milagre que você está buscando. Você crê? Diga glória a Deus. Aleluias. Então recebe aí na tua vida. E eu quero assim compartilhar uma palavra com você, né, que eu já falei dessa palavra 2 outras vezes, e essa vez é a 3ª vez, então é a parte 3 dessa mensagem. Nas tempestades da vida, Jesus está no nosso barco, a parte 3, amém, queridos? Então abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, você que trouxe sua Bíblia, seu celular, né, conecte aí, vamos fazer essa leitura em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Os discípulos aqui do Senhor Jesus estavam passando por um momento de tormenta, de tribulação, uma crise muito forte, né? E eu vou fazer assim uma recapitulação das mensagens anteriores dentro desse tema, né? E nas mensagens anteriores nós aprendemos, irmãos, aqui que as tempestades da vida, elas existem, né? Elas existem, elas chegam de súbito, elas não avisam quando elas chegam. De repente, o dia amanhece muito bem, mas esse dia pode não terminar muito bem. Não é verdade? De repente você amanhece muito alegre, mas de repente você pode ter uma notícia ruim durante aquele dia e aquele dia não terminar tão bem, porque chegou uma tempestade, porque chegou uma crise, porque chegou uma situação que foge do teu controle. Nós aprendemos também que as tempestades da vida, queridos, elas fogem do nosso controle. Não há como nós dizermos, não vem, não vai acontecer, não será assim. Elas simplesmente chegam de súbito. Mas uma coisa nós entendemos também, que elas são pedagógicas. O que é que isso quer dizer? Que as tempestades da vida, elas vêm sobre a nossa vida para nos ensinar alguma coisa, para nos tratar, para nos fazer mais fortes. Amém? Para nos trazer uma lição, para nos elevar para um nível muito maior. Quem crê assim? Elas não vêm por uma casa, elas não vêm para te derrotar, elas vêm para que nós nos tornemos mais fortes. Amém, amados? E uma outra coisa também que a gente aprendeu é que houveram 3 perguntas que foram feitas nessa passagem que a gente leu. Houve 3 perguntas. Primeira pergunta dos discípulos: Mestre, tu não te incomodas que nós estejamos perecendo? Mestre, tu estás dormindo. Tu não se incomoda, o barco está para naufragar e tu está dormindo. Essa foi a pergunta dos discípulos, a pergunta da incredulidade, né? A pergunta da desconfiança, a pergunta do desespero, a pergunta do abandono,
né, de se achar que não está sendo visto, de que não está sendo ouvido. Essa foi a pergunta dos discípulos. E a pergunta de Jesus foi: estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Não tenham medo, mas tenham fé. Né? É isso que Jesus diz para eles. Então, essa pergunta que Jesus faz, porque Jesus vê que há uma dificuldade na vida deles, dos discípulos, deles conciliarem a tempestade com a ordem de Jesus. Porque Jesus já havia dado uma ordem, Jesus já havia dito: naveguem, porque nós vamos chegar do outro lado do mar. Amém? Nós vamos chegar do outro lado. É do outro lado que nós vamos chegar. Então, Jesus já havia dado essa ordem, né? Enquanto isso, ele dormia. E a outra pergunta é a pergunta que é feita entre os discípulos: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, queridos, nesse momento aqui, essa pergunta dos discípulos já é a pergunta de olhar e de ver a glória do Senhor se manifestando e entender que aquele homem não era um homem natural, mas era um homem sobrenatural. Aquele homem não era um homem qualquer, mas aquele homem era Jesus de Nazaré. Amém? Que acalmou a tempestade, que acalmou a fúria daquelas águas ali, que acalmou aquele mar, que acalmou aquele vento. E a pergunta que eu faço hoje para nós, na terceira parte dessa mensagem, nas tempestades da vida, Jesus está no barco. A pergunta que eu faço, a pergunta que Jesus fez: por que ter medo e não ter fé? Né? Vocês têm medo? Tenham fé, Jesus disse. Né? Então, assim, por que ter medo, queridos, e não ter fé? Né? Por que ter fé e não ter medo? Ao contrário, porque ter fé e não ter medo? Nós temos que ter fé. Diga assim comigo: eu preciso ter fé. Todos nós que estamos aqui, estamos passando por alguma situação que está fugindo do nosso controle. Estamos passando por uma situação da qual nós não estamos podendo resolver. E essa situação, nós não chamamos ela para a nossa vida. Essa situação, ela chegou na nossa vida e, de repente, a gente perdeu o controle e, de repente, isso foge das nossas forças, foge das nossas possibilidades. Por isso, nós estamos aqui fazendo passos de fé. Passos de fé, porque nós cremos num Deus que é todo-poderoso, um Deus que nos convida a ter fé nele, um Deus que nos convida a ter fé nele, no nome dele, a declarar a graça dele sobre a nossa vida, viver essa graça sobre a nossa vida, porque nele nós seremos mais fortes. Amém, queridos? Nele nós seremos mais fortes. Então, por que ter fé e não ter medo? Jesus perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Então, o que Jesus queria? Jesus queria que aqueles homens tivessem fé. O que Jesus quer que eu e você tenhamos? Diga: fé. Nós devemos ter fé no Senhor. Mas por que devemos ter fé? Ter fé, queridos, primeiro, por causa das promessas de Jesus. Por causa das promessas de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Esses discípulos aqui, eles precisavam ter fé por causa das promessas de Jesus, por causa da ordem de Jesus, por causa do comando de Jesus. Lá no versículo 35, Jesus diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então, Jesus, ele disse isso para eles. Jesus afirmou para eles. Amém, queridos? Jesus deu uma ordem para eles: vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus disse isso a eles. Então, essa situação presente aqui, essa realidade que Jesus e aqueles apóstolos estavam vivendo, né, quando Jesus diz essa palavra para ele: vamos atravessar para o outro lado do mar, isso também já está sendo seguido de uma afirmação, de uma certeza, de uma promessa, de uma situação que iria se realizar. Porque Jesus entendia que a vida dele, que aquela situação ali estava no controle de Deus. Diga assim comigo: a minha vida está no controle de Deus. Então Jesus afirma aquilo ali, Jesus declara aquilo para eles, Jesus promete aquilo para eles: vamos chegar do outro lado do mar.
Vamos navegar do outro lado do mar. E eu digo para você hoje que você vai chegar do outro lado do mar. Que você vai vencer essa situação. Amém? Que você vai vencer. O Senhor já ficou de pé pela sua causa. Você crê? Diga glória a Deus. Aleluia. Lá em João capítulo 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Jesus está falando aqui também, num outro momento, das ovelhas, das suas ovelhas, dos seus filhos, que Ele dá a elas a vida eterna, que se nós crermos nas suas promessas, Ele nos dará a vida eterna, que nós jamais pereceremos, que nós jamais morreremos, que nós jamais vamos viver, queridos, a frustração, mas nós vamos ver e viver a glória dEle sobre a nossa vida. Amém? Nós não vamos perecer. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Para quem? Para as suas ovelhas, para os seus filhos, para a minha vida e a sua vida. Ele nos dá a vida eterna e nós nunca morreremos. Ninguém pode arrancá-las de minhas mãos. Aquele que se entrega ao Senhor nunca, jamais poderá ser arrancado das mãos dele. E aquele que está nas mãos do Senhor tem o quê? Proteção. Diga glória a Deus. Diga assim, eu estou nas mãos do Senhor. Há uma promessa. Então, por que ter fé e não ter medo? Porque há uma promessa de Jesus para a nossa vida. Uma promessa de vida eterna. Ele diz também, Jesus diz também lá em João 11, 25, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá mesmo depois de morrer. Oh, glória a Deus. Isso é tremendo, não é, irmãos? Mesmo depois de morrer. O que é que isso significa? Que quem está em Deus não morre. Quem está em Deus vive eternamente. Quem está em Deus vence. Quais são as promessas de Jesus para nós? O que é que Jesus está falando? Ele está dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. Ele está dizendo que Ele é a vida eterna, que é aquele que está nas mãos dEle. Jamais será arrancado de suas mãos. Nós estamos falando aqui de um Deus poderoso. Por que ter fé e não ter medo? Por causa das promessas de Jesus. E as promessas de Jesus é de quê, queridos? É de vida eterna. As promessas de Jesus é de quê, queridos? É de ter uma vida abundante. As promessas de Jesus é de quê? É de que nós venceremos todas as tempestades. Todas as lutas e aflições, assim como Ele venceu. É que se nós tivermos fé, nós faremos obras maiores do que a que Ele fez. Esse é o Jesus, o Deus ao qual nós servimos. E esse é o motivo pelo qual nós temos que ter fé e não medo. O mundo está assolado, queridos, de uma crise mundial. É uma situação muito difícil. Que nós não vamos, queridos, colocar panos quentes nisso aí. É uma situação muito difícil. Eu tenho vários amigos que estão doentes. Eu tenho amigos que já faleceram. Ontem mesmo, uma amiga minha faleceu. Foi muito triste, eu chorei tanto ontem. Mas ela é a serva do Senhor. E os seus servos, os servos do Senhor não morrem. Eles são promovidos. Eles são recolhidos para os braços do Pai. Amém? E essa é a minha fé, essa é a minha esperança. Essa é a minha alegria no Senhor. E esse é o motivo pelo qual eu não me entristeço, sinto a falta. Mas não vou viver com a minha cabeça baixa, porque Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada, então há promessas. Eu devo ter fé por causa das promessas de Jesus, que me arranca, que me tira do mal, que me livra de todo mal. Porque a promessa de Jesus para a minha vida é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você, você crê nisso? Jesus está com você nesse barco. Jesus está com você nessa tempestade. O vento está forte. Está batendo aí no teu barco. Está batendo aí em você. As águas estão querendo te afundar. As águas estão querendo encher. Estão querendo derrubar, naufragar o teu barco. Creia que Jesus está com você até a consumação dos séculos. Por que ter fé e não ter medo? Porque Jesus está conosco.
Sempre Ele está conosco. Amém, queridos? Segundo, por que ter fé e não ter medo? Por causa da presença de Jesus conosco. Por causa da presença de Jesus com eles. Por isso eles não deveriam ter medo, mas eles deveriam ter fé. Por quê? Porque Jesus, Ele dormia na parte de trás do barco, com a sua cabeça na almofada. Ele descansava, porque havia sido um dia longo, de muito ensino. Ele falou muito através das parábolas. Ele ensinou muito ali a multidão que o seguia, e ele estava enfadado. Jesus era homem sujeito ao mesmo cansaço, as mesmas coisas que os homens, nós passamos, e ele cansou daquele dia, e ele estava dormindo, mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco e já havia dado uma ordem. Será, queridos, que a tempestade poderia afundar o barco de Jesus? Diga não. Será que a tempestade poderá afundar esse barco do qual você está aqui chamando Jesus para estar nele? Diga não. Diga assim comigo: o meu barco jamais afundará, porque Jesus está nele. Diga assim: porque eu estou chamando Jesus para o meu socorro e Ele está no meu barco. Amém? Aplauda bem forte a Jesus, que está neste barco, que está nessa luta. Você não está sozinho. Amém, queridos? Você não está sozinho. Então, Jesus está nessa tempestade, está neste barco, e essa tempestade, ela não vai afundar o teu barco. Ela jamais poderia afundar o barco do Criador. Nós venceremos, irmãos. Sabe por quê? Nós venceremos porque o Todo-Poderoso, Ele está conosco e Ele vai à frente dessa batalha. Ele está à frente dessa batalha. Jesus estava ali, estava dormindo, mas Ele estava naquele barco. Os discípulos desesperaram, acordaram a Ele e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus estava a bordo, aquele barco jamais afundaria. Jamais afundaria, porque Jesus já havia dito, e ele confiava em Deus, e que Deus estava no controle de tudo, e ele havia dito: nós vamos chegar do outro lado do mar. E esse era o destino daquele barco, e aquele barco chegou do outro lado do mar. Amém? Assim como você que está aqui nesta noite fazendo o passo de fé, o Senhor vai entregar nas tuas mãos o teu milagre. Receba em nome de Jesus. Por que ter fé e não ter medo? Terceiro, por causa da paz de Jesus. Por causa da paz de Jesus, querido, lá no versículo 38 diz: Jesus dormia na parte de trás, com a cabeça numa almofada. Né? Jesus estava tranquilo naquele barco. Jesus tinha paz dentro daquele barco. Então, por que ter fé e não medo? Porque Jesus é paz. Porque Jesus é paz, porque Jesus é vida, por causa da paz de Jesus. Amém, queridos? Por causa da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Quando essa paz vem, ela excede todo entendimento e ela se sobrepõe a todo medo, a toda e qualquer situação. Queridos, o mundo hoje está em pânico. O mundo hoje, se espirrar, já está com Covid-19. É ou não é? Se espirrar, já vem aquele temor, já vem aquela situação, né? Já está apavorado por causa dessa situação. Mas por que ter fé e não ter medo? Por causa da paz de Jesus, porque ela excede todo entendimento. Amém? Ela nos faz vencer na tempestade, ela nos faz vencer em meio à ventania, à tribulação, às crises, ela nos faz vencer em meio a pandemias, ela nos faz vencer em meio a toda e qualquer tribulação. Amém? Quantos creem assim? Diga glória a Deus. Jesus estava exausto das tarefas, mas tudo estava no controle de Deus. E eu quero dizer para vocês aqui, queridos, que paz não é ausência de tribulação. Paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de tempestade. Mas paz é saber que apesar das tempestades, apesar dos problemas, tudo está no controle de Deus. Nada fugiu do seu controle. Ele é poderoso. Deus é poderoso para mudar a minha situação.
Deus é poderoso para mudar a tua situação, para abrir a porta para você, para fazer com que esse problema que está tão difícil para você seja solucionado. Deus é poderoso para te dar paz em meio a esse caos que talvez você esteja vivendo. Creia nele, tenha fé nele e você será cheio de paz nessa noite. Amém? Quantos recebem? Por que ter fé e não ter medo? Por causa do poder de Jesus. Por causa do poder de Jesus. Jesus, irmãos, ele é poderoso para acalmar e para parar as tempestades da vida. Jesus se levantou ali e disse, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e o mar parou, e tudo ficou bem mais calmo. E hoje Jesus diz, para esse problema que está te afligindo, acalme-se e fique quieto, porque a minha paz, a minha vida, a minha glória, eu derramo sobre a vida daqueles que me buscam. Aqueles que me buscam me encontram, assim diz o Senhor. Amém? Aqueles que me buscam, aqueles que batem a porta se abrirá. Diga glória a Deus, porque essa porta está se abrindo para você. Entre por essa porta em nome de Jesus. Entre por essa porta, caminhe por essa porta. Viva o teu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, por causa do poder de Jesus, ele tem poder para acalmar o mar. O vento, queridos, escuta a sua voz, o mar obedece ao seu comando. Então não se desespere, não fique atemorizado, mas levanta a tua cabeça, porque Jesus está no teu barco. Você não está aqui em vão, você está aqui buscando, fazendo passos de fé, porque você crê que esse Deus é um Deus poderoso, que está e pode e vai mudar a sua vida por completo. Essa situação vai mudar, você recebe na sua vida esta situação. O Senhor já está operando um milagre, o milagre já está acontecendo. Você aqui já é um milagre de Deus. Olhe para a pessoa que está próxima a você e diga para ela, você aqui, nesta noite, já é um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus, irmãos. Então, por que ter fé? Por causa do poder de Jesus. Por causa do poder de Deus, que ordena para que o mar se acalme, e ele se acalma. Ordena para o vento se acalmar, e ele se acalma. Ele diz, pare, e tudo pare. E tudo para. Amém, queridos? Tudo para, o vento para, a tempestade para, os problemas cessam. Quando Jesus chega, tudo muda, queridos. Quando Jesus chega, tudo muda. Você não está sozinho, porque essa era a sensação dos discípulos. Eu estou sozinho. Nós estamos sozinhos. Jesus está acomodado. Não, ele já está de pé pela sua causa. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, porque ele já está de pé pela tua causa. Nós devemos, queridos, ter fé e não ter medo. Por quê? Por causa da promessa do Senhor Jesus. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por causa da presença de Jesus. Por causa da paz de Jesus, que excede todo entendimento. Por causa do poder de Jesus, que muda as situações. Muda as situações da minha vida, da sua vida. Nós não estamos sozinhos. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Talvez você tenha dito, meu Deus, eu tenho te buscado, eu tenho feito passos de fé, Senhor, mas parece que as coisas não mudam, parece que Tu não me ouves. E escute, eu quero dizer para você hoje, meu querido, Ele te ouve sim. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele está vendo o teu esforço. Ele já está de pé pela sua causa. Ele não perdeu o controle da situação. O Senhor está trabalhando ao teu favor. Não é contra você, as situações não trabalham contra você. Porque o Senhor se intervém nessa situação. O Senhor intervém nessa situação e começa a trabalhar a teu favor. Oh, aleluia! A tempestade, ela não pode afundar o teu barco. O barco daquele que confia no Senhor, que entrega os seus problemas a Ele,
Entrega esse problema a Ele, entrega o teu coração a Ele, entrega a tua vida a Ele, entrega esta situação a Ele, porque Ele é poderoso para mudá-la. Ele é poderoso para mudá-la. Busque a Ele. Eu quero te convidar nessa hora, você que está do 2º ao 7º, você que vai começar hoje um passo de fé. Entregue essa situação ao Senhor. Busque a Ele nessa hora. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. A palavra do Senhor diz: busque no Senhor e a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Ou agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O salmista diz: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aqueles discípulos chegaram do outro lado do barco, porque Jesus se levantou ali, que Ele estava presente. Ele simplesmente disse: acalme-se, mar, acalma-te, vento paralisa tudo. E houve paz, e houve alegria, e houve um milagre. E eles chegaram do outro lado do mar. E quando Jesus desceu naquela terra, milagres aconteceram. A filha de Jairo foi curada, a mulher do fluxo de sangue foi curada, e tantos outros foram curados. E assim eu declaro que você está sendo curado, que você está sendo restaurado, que você está sendo vivificado, que um milagre está acontecendo na tua vida. Oh, aleluia. Seja o que for que você esteja passando, o Senhor já está resolvendo. O Senhor já tem o poder e o controle dessa situação. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento a tua igreja. Levante a sua mão, você que está do 2º ao 7º passo de fé. Senhor, cada um que levanta a mão agora, renova a fé, renova a esperança. Meu Deus, em nome de Jesus, que jamais esse irmão, que jamais esse amigo perca a sua fé. Que jamais perca a sua fé, mas que essa fé, ela seja renovada agora. Em nome de Jesus, seja retomada, seja reavivada. Ao invés do medo, ao invés da tristeza, ao invés do pânico, ao invés do desespero. Que haja fé nesse espírito, que haja fé nesse coração, em nome de Jesus, e viva e caminhe no caminho do milagre, em nome de Jesus. Que não abandone o barco, que não ache que está sozinho, porque o Senhor conduz todas as coisas. E você que vai começar seu passo de fé hoje, levante sua mão, você que vai começar um passo de fé. Oh, aleluia, Senhor, eu te apresento cada um deles, que vão estar aqui durante 7 quarta-feiras, depositando uma fé em Ti, buscando uma palavra, para que essa fé seja acrescentada. Meu Deus, eu não sei o que eles estão passando, o que eles estão vivendo, mas eu sei que o Senhor é poderoso para operar um milagre na vida deles. Em nome de Jesus, receba fé para vencer essa luta. Receba fé para vencer essa luta. Tenha paz nessa luta, nessa tempestade. Paz não é a ausência de tempestade, mas é a certeza de que Deus está no controle de tudo. E o Senhor está no controle da tua vida. Amém, querido? Oh, aleluias. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame a graça dele na tua vida. Que o Senhor te dê uma paz agora, que hoje, se você não tem dormido, talvez você tenha passado a noite acordado, eu declaro que você vai para sua casa e que você vai dormir o sono do justo, o sono, você vai descansar, assim como Jesus descansou naquele barco. Você vai descansar, você vai dormir, e essa insônia, ela acaba agora, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e tenha um resto de semana abençoado, em nome de Jesus. E não abandone esse barco, porque Jesus está nele com você. Amém? Você já é vencedor. Oh, glória! Amém, amados? Aplauda o Senhor bem forte.